O Grupo Play Entrevista dessa edição recebe, para o nosso prazer, o secretário municipal de segurança, inspetor Márcio Pontes. Márcio, bem-vindo, um prazer entrevistá-lo, ainda não tinha tido essa oportunidade, embora nos encontremos por aí. Muito bem-vindo e vamos bater um papo bem legal aqui. Obrigado, Guto. Todos os nossos, agora tem ouvintes, espectadores, telespectadores, é tudo, né? É multimídia. É isso aí. Então, obrigado pela confiança e obrigado por esse prazer aí de ser entrevistado por ti. Muito bom. Que legal. Ó, muita gente já sabe que o Márcio Pontes é secretário de segurança, já foi secretário adjunto também de transporte e trânsito da cidade de Guarulhos, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, policial militar, conhecido por muitas pessoas. Porém, qual que é a trajetória para o Márcio Pontes chegar a todos esses postos e estar atuando aí com destaque na Secretaria de Segurança Municipal? Esse é o ponto dessa entrevista. A gente vai voltar lá atrás, pegar a sua trajetória. Conta pra gente aí, eu sei que você é de Itararé. Isso aí, Itararé, cidade do interior de São Paulo, divisa do Paraná, onde nasci, minha família, meus pais, todos de lá. Fui guarda-mirim aos 12 anos de idade. Já estava no sangue então, hein? Aí, já estava no sangue para a questão da segurança pública. Isso aí, muito bom, inclusive uns ensinamentos muito bons, inclusive de hierarquia, de respeito, de educação. Veio também, claro, família em primeiro lugar, mas um apoio também da Guarda-Mirim. E antes da Guarda-Mirim eu também fui engraxate na cidade. Então a gente tinha uma praça principal na cidade e vários meninos da minha idade, naquela época, faziam esse tipo de trabalho e não era apenas o sustento, o dinheiro. Na verdade era uma forma do entendimento dos antigos que era que você tinha que trabalhar. Trabalhou desde cedo, né? Pelo desde que a gente cedo, percebe. tinha que trabalhar. Mas foi uma infância feliz? Eu soube que você perdeu o pai também cedo. Perdi meu pai com 11 anos de idade, infelizmente, meu pai morreu ainda, né, não tinha 60 anos de idade, então com 11 anos de idade eu acabei ficando só com a minha mãe, com o meu irmão mais velho, tinha uma irmã especial, que foi o amor da nossa vida, da nossa família, e a minha mãe virou pai e mãe, né, e bancou, correu, trabalhou muito, tinha um irmão mais velho também, mas com 11 anos de idade meu pai se foi e, infelizmente, ao completar 20 anos de idade, a minha mãe também faleceu. Até arrepia, então, a gente ouvir essas histórias, né, dessa relação com pai e mãe, que é muito importante na vida de todo ser humano, né? E qual foi a principal lição que você aprendeu com seu pai, aquilo que você não esquece até hoje? O meu pai, ele era uma pessoa simples, ele nos ensinou que toda conquista, ela vem pelo trabalho, né? E o que é meu, o que é dos outros é dos outros. É uma filosofia dos antigos, que eles tinham uma filosofia muito correta, de que tudo é conquistado pelo trabalho, né? E ele, por não ter estudado, ele falava muito para mim, olhando nos olhos, ele e minha mãe. Ele era encanador, né? Ele era encanador. E ele falava olhando nos olhos, você tem que estudar, porque aquele texto nós estamos falando mais ou menos dos anos 80, e ele não me deixava ir trabalhar com ele no serviço pesado, que eu era criança e muitas crianças acompanhavam os pais. E ele falava que não, porque poderia ser que eu gostasse, e aí eu não estudaria. Então meu pai, por ele ser analfabeto praticamente, ele me ensinou que eu deveria estudar e foi o que ele fez. Ele fazia meu irmão fazer chamada oral do que eu aprendia durante o dia. Olha, que lição de vida, que lição de vida. E não é à toa que, pelo que eu li na sua trajetória também, você passou em vários concursos públicos, tanto da Polícia Militar, trabalhou no Banco do Brasil também. Antes da Polícia Militar, como é que foi essa história do Banco do Brasil? Eu tinha 14 anos de idade e o Banco do Brasil ele tinha um cargo chamado Menor Auxiliar de Serviços Gerais. E na minha cidade, é uma cidade de 50 mil habitantes, eles escolhiam 2 alunos de cada escola do município para prestar um concurso para ser escolhido aí para trabalhar no banco. E desses menores, né, eu tive a honra, o prazer de ser escolhido, porque eles escolhiam os 2 melhores alunos de cada escola. E aí a gente, é uma honra e Deus, né, Deus que nos ajuda a se destacar pelo estudo. E o que o meu pai falava, tem que estudar, e fui escolhido entre os 2 de cada escola e no final 2 foram contratados de todas as escolas. Que legal. Será que é semelhante ao jovem aprendiz que a gente tem hoje? A gente vê algumas instituições bancárias que contratam ainda jovens, mas agora só a partir dos 16 anos, né? Você tinha 14 anos na época. 14 anos, era menor auxiliar. Eu fazia todo o trabalho dentro do banco auxiliando os funcionários. Aprendi muito. Esse tipo de iniciativa tem que ser fortalecido, né? E te falo uma coisa, Guto,
o que eu vejo de importante na minha vida como menor auxiliar do Banco do Brasil? Eu era uma pessoa simples, né, de meus pais simples. Eu entrei trabalhar numa instituição extremamente de orgulho, né, para todos na época, e os funcionários eram pessoas que me tratavam muito bem, me ensinavam como que eu deveria até me portar. Ou seja, foi uma escola, né? Além de um Totalmente. trabalho, foi uma escola. Para você ter uma ideia, não tenho vergonha alguma de falar e tenho orgulho sim, mas no Banco do Brasil eles tinham uma associação chamada Associação Atlética Banco do Brasil, no qual eles nos levavam, faziam jantares todo mês, aquelas uniões de pessoas, e lá eles me ensinavam a comer, e me ensinaram a comer com garfo e faca. Não tenho vergonha alguma de dizer isso, porque foi ensinamento de respeito, pessoas que estão vivas até hoje, que eu sou grato extremamente por essas pessoas. A vida é uma escola, se você resolver aprender com as oportunidades, como você bem fez, ela vai ter resultado. Aí a vida passou um pouco, você chegou na Polícia Militar. É isso aí. E o meu gerente, na época, ele falava assim, Pontes, eu não quero te ver jogando futebol no sábado à tarde, eu quero que você estude, porque você vai ter que passar nos concursos. E aí ele não deixava eu ir jogar bola na Associação Atlética Banco do Brasil no fim de semana, que eu tinha que estudar. E infelizmente assim quis a vida que eu não ficasse no Banco do Brasil e acabei passando num concurso da Polícia Militar. 1990? Em 1990 foi quando eu saí do Banco do Brasil e já passei no primeiro concurso, foi um concurso especial que teve na região de Sorocaba para policiais rodoviários. Era a Polícia Militar Rodoviária, um concurso específico, que talvez não tenha aberto mais esse concurso e talvez na época tinha sido o primeiro que era um teste. E eram 72 vagas para a nossa região toda, e eu tive a honra aí de ser selecionado nesse concurso. E você tinha quantos anos nessa época? 18 anos quando prestei o concurso. 18 anos ainda, jovem. E 19 anos quando eu entrei na polícia, eu estava com 19 anos. Ou seja, uma trajetória toda aí ligada à segurança pública, começando lá com a Guarda Mirim, deu esse time aí para poder ter essa experiência bacana lá no Banco do Brasil. Mas mesmo no banco eu não saí da Guarda Mirim, viu? Permaneci na Guarda Mirim. Sem querer entrar já nos temas atuais, que a gente está fazendo aqui um cronograma muito legal, esse projeto de Guarda Mirim, você acha que ele é aplicável nos dias de hoje, por exemplo, numa cidade metrópole como Guarulhos? Então, eu vejo que são pontuais. Eu acho que tem possibilidade sim. Você tira... O grande problema hoje que as guardas mirins enfrentam, elas estão nas leis atuais. No meu tempo, 12 anos, você já podia ser guarda-mirim. Hoje, para ser guarda-mirim com 12 anos, eles enfrentam problemas. A minha cidade, a guarda-mirim que eu fiz parte, ela existe até hoje. Tem deve ter em torno de 100 guardinhas até hoje lá, que trabalham, eles fazem o serviço do jovem aprendiz. Então, a guarda-mirim que controla os locais para eles trabalharem. Mas eles enfrentam dificuldades devido ao Estatuto da Criança e Adolescente, tem realmente que cumprir todas as regras, todas as leis. Esse é um tema que merece uma reflexão, mas um debate, pelo menos, porque o guarda-mirim, a função dele pode ser, por exemplo, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas pode ser dar uma informação para um idoso, pode ser algum trabalho público de orientação. É o serviço que o jovem aprendiz faz hoje nas empresas, o guarda-mirim na nossa cidade faz isso hoje com perfeição. No campo público, né? Exatamente, você tira a criança Você não dá oportunidade para ele ser angariado para o crime. Ao invés de angariá-lo para o crime, ele vai ser angariado para o trabalho, para verificar forças de segurança. Lá dentro ele entende um pouquinho, até mesmo sobre o sistema militar, regra de hierarquia, regra de ética, disciplina. É importantíssimo, até porque a concorrência com o crime ela é muitas vezes desleal, principalmente nos rincões da cidade, onde a criança está ali muitas vezes. Isso não é desculpa também, porque muitas vezes a gente vê pessoas que são de comunidade favela, que cresceu num ambiente muito difícil de enfrentar, mas que caminham pelo caminho do bem. Mas, infelizmente, algumas sofrem influência. Não tem como assim, não. Se você leva a oportunidade para essa criança, você está abrindo uma concorrência. Ao invés de você ser uma mula do tráfico, você vai ser um guardinha-mirim e vai trabalhar numa empresa. Exatamente. Né? Você tem essas oportunidades. Aí vamos voltar aqui e falar um pouquinho dessa trajetória. Aí você ficou um período na Polícia Militar, surge a oportunidade de ir para a Polícia Rodoviária Federal. Como é que foi isso? Em 93 abriu o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que era um concurso estadual, nacional. Eu ainda policial rodoviário estadual, na região de Tararé mesmo, lá na divisa do estado. Acabei fazendo o concurso em 93, fui aprovado e tomei posse em 94. Guto, eu não sabia onde era Guarulhos.
Aí você foi designada para trabalhar em Guarulhos. Foi aí que começou a sua história com Guarulhos? Exatamente. Foi em 94, eu vim fazer o curso de formação, nós fizemos em São Paulo, e aí no mês de julho de 94 saíram as classificações e as determinações para onde cada um ia trabalhar. Eu, achando que ia trabalhar no interior de São Paulo, fui destacado para vir em Guarulhos. E ali foi o início da história, do relacionamento com essa cidade, desde julho de 1994. O ano de Copa do Mundo, inclusive. É isso aí, era a Copa do Mundo. Foi o ano que morreu o Ayrton Senna. Também, se eu não me engano, 1º de maio. 1º de maio, eu estava no curso de formação e nós fomos acompanhar, inclusive, quando chegou. Tá na memória, acho que quem não era tão criança ao ponto de não lembrar, eu devia ter na época 9 anos de idade, mas eu me recordo como hoje, era um domingo de sol, e na frente da minha casa tinha um campinho de futebol, eu via o jogo, descia para ver a notícia lá do acidente, passava para as pessoas, fica até ali que eu comecei a ser jornalista. Olha aí, ó. Todo mundo tem uma lembrança desse dia, Ayrton Senna foi um grande ídolo, né? Foi um grande de ídolo. todos os brasileiros. E como é que foi a sua trajetória dentro da Polícia Rodoviária Federal? Porque você ficou lá praticamente a sua vida profissional toda, né? Exato. Então você trabalhou na cidade de Guarulhos, eu soube também que você passou a ter relações por conta do seu trabalho em Brasília, no Senado, na Câmara dos Deputados. Conta um pouquinho, faz um apanhado da sua trajetória dentro da Polícia Rodoviária Federal. Em 1994, eu tomei posse como policial rodoviário federal e vim trabalhar na Dutra, que ainda não era uma rodovia concessionada. Ela era uma rodovia gerida ainda pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, que era o antigo DNR. E a Dutra, quando eu cheguei aqui, eu te confesso que eu fiquei com vontade de voltar correndo para casa, porque eram acidentes horríveis todos os dias, atropelamentos de pessoas, assim, vários veículos que, infelizmente, era uma rodovia sem regra, uma rodovia que não tinha zeladoria alguma. Guto, acredite, mas o mato do meio da Dutra era com mais de 2 metros de altura. Era uma rodovia falida, acabada realmente. E o concurso da Polícia Rodoviária Federal, é importante citar isso, eu fiz o concurso eu entrei em 94, eu tomei posse em julho de 94. O último concurso realizado para a PRF em São Paulo tinha sido em 75. Nossa! Então nós estávamos falando aí de um policial mais novo em serviço, com 19 anos de serviço, então a maioria já estava aposentando. Então nós tínhamos uma polícia que estava prestes a que foi recentemente inserida no Ministério da Justiça, uma vez que ela era do Ministério dos Transportes, e a nova Constituição que trouxe esse poder de polícia efetivo para a Polícia Rodoviária Federal em 1988, na Constituição. Aí, em todo o período de transição, em 1991, ela sai do Ministério dos Transportes e vai para o Ministério da Justiça, e quando ela passa a ser uma polícia de fato e de direito. Né? E em 94 é o primeiro concurso autorizado. Ou seja, você chegou lá em umas condições precárias ainda de trabalho. A viatura mais nova que nós tínhamos na delegacia de Guarulhos era uma viatura fabricada no ano que eu nasci. Olha, né? Que ano que é? 71. Era um pensar, Opala, um Opala e uma Veraneio. E de pensar que hoje a gente não imagina o Brasil sem a Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho brilhante. Equipamentos, é uma das polícias mais bem planejadas hoje, é a PRF. Era uma polícia que se evoluiu mesmo, tecnológica, e concursos. O ideal da segurança pública, Guto, é isso. Manter concursos permanentes. Eu tenho conversado isso com o prefeito Guti para a nossa Secretaria de Segurança ter isso como exemplo. Talvez não precise ser para contratar 1000, mas vai fazendo de 100, 50, que seja. Se tivéssemos feito concurso em 2011 na GCM de Guarulhos para 10 pessoas, 10 em 2012, 10 em 2013, hoje nós teríamos 150 a mais, 130 a mais. É uma ótima ideia administrativa aí para... Você não pode... E outra, você tem que oxigenar, as mentalidades têm que mudar. Né? Você não pode ter aquela cultura de um cara de 1975 e 94, ela tinha que ser acompanhada de mudanças. E você chegou a ser inspetor-chefe da Polícia Rodoviária aqui na cidade de Guarulhos. Eu fui chefe da delegacia de Guarulhos. Eu acho que talvez até hoje na história de Guarulhos eu tenha sido o que mais tempo ficou como chefe da delegacia na região de Guarulhos. Eu acabei chegando em 94, como eu disse, em 98. Você foi morar onde? Só uma curiosidade, quando você chegou em Guarulhos? Eu vim morar aqui em 98. Em qual lugar que você foi morar na Parque cidade? Secap. No Secap. Condomínio Sergipe. Certo. Acabei adquirindo um apartamento no condomínio Sergipe, morei lá mais de 6 anos, acho que quase 8 anos. Adoro aquele lugar, Secap é maravilhoso, gosto muito de lá. Minhas filhas mais velhas, as duas,
se criaram lá, muitos amigos lá. São 4 filhas, né, que você tem? 4 filhas. Quando você conheceu a sua esposa, hein? Eu conheci Itararé. Ah, ainda é de lá. Você já tinha... Já estava casado quando eu vim para cá. Eu casei muito jovem, como eu disse para você, acabei perdendo os pais novo. Acho que voltando um pouquinho aí na linha do tempo, né? Não posso deixar de falar da amada, né? Da minha amada, que é a Maurina. Porque quando você falou para mim que prestou concurso lá aos 18 anos para a Polícia Militar, eu falei, não deve estar, nem namorava ainda. Então já está ali, já estava conhecendo, então. Então, eu me formei na Polícia Rodoviária com 19 anos e com 20 anos eu me casei. Ela tinha 16 anos, 20, 16. Casamos e todo mundo dizia que não ia dar certo, que eram 2 crianças e as 2 crianças estão juntas até hoje. Que história bonita, 4 filhas, uma trajetória juntos. 30 anos de casado. E só um detalhe, voltando também aqui, a misturar as coisas aqui entre a sua vida profissional e a família. Como é que foi para a família encarar junto com você essa missão de ser policial por tanto tempo, tanta coisa que você presenciou, riscos que você correu? Como é que foi? A família foi seu porto seguro? Como é que é? A família de um policial, ela tem que estar junto com o pai, né? O pai tem que ter o apoio da família. A ausência de casa, como você mesmo bem disse aí, eu estava sempre viajando. Eu trabalhei em cada canto desse país, porque a Polícia Rodoviária Federal, como o nome diz, é federal. Então nós éramos convocados para trabalhar em outras cidades, outros estados. De repente, numa época de festa ou alguma operação especial, você tinha que ir? Não tinha momento. Chegava a convocação e vamos. Brasília era um território ao lado, né, que nós tínhamos que estar sempre em Brasília, fazendo cursos, planejamentos, trabalhos. Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso, né, Cuiabá, aquela região de Cáceres, Dourados, que são as fronteiras do país. Nós tínhamos operações que íamos apoiar os amigos. Grandes eventos, né, como a vinda de presidentes de outros países em Brasília, a gente fazia as escoltas, a gente trabalhava em conjunto. E aí em 2000 eu cheguei a ser chefe operacional do estado de São Paulo. Eu fui chefe operacional do período de 2002 a 2005, mais ou menos. Eu não vou lembrar as datas exatas, mas eu era o chefe operacional, eu coordenava todas as operações do estado de São Paulo. Então, hoje eu estava em Guarulhos, amanhã eu estava em Ourinhos, depois amanhã eu estava em Registro, depois eu estava em Queluz, de Queluz eu estava em Ubatuba, de Ubatuba você já está lá em divisa de Minas. Araçatuba e ali. Então, assim, o estado de São Paulo é muito grande. E aí a gente fez toda a parte operacional. Posteriormente, eu assumi novamente a delegacia de Guarulhos, voltei da parte operacional para cá, fiquei mais uns 8 anos de chefe da delegacia. Saindo de Guarulhos, eu assumi a chefia de comunicação social do estado de São Paulo na PRF. Eu era o porta-voz da PRF no estado de São Paulo. Saí de porta-voz de comunicação social, acabei assumindo interinamente por umas 3 vezes a superintendência, ficando como superintendente, que é o comandante-geral do estado. Olha, que trajetória brilhante, né, na Polícia Rodoviária Federal. Só para ainda dar seguimento a essa pauta da Polícia Rodoviária Federal, depois a gente tem muita coisa para falar também da sua experiência aí na gestão pública, né, no governo do prefeito Guti, mas eu sei que a saúde psicológica é sempre importante para um agente policial, né? Imagino que você tenha visto e participado de muitas coisas que são tristes ao longo de todos esses anos. Conta pra gente uma cena, alguma ocorrência, alguma coisa que te marcou e também deixa um recado aí para quem assistir sobre prudência, né, nas estradas, porque realmente não deve ser fácil enfrentar uma situação como várias que você enfrentou. Olha, Guto, as histórias eu costumo dizer para os amigos, né, quando eu estou na Dutra principalmente, num carro normal, num passeio, eu conto para eles assim, ó, cada metro dessa rodovia tem uma história, que a gente viveu mais de 20 anos. Então a gente viu famílias morrendo inteiras, né? Morreu pai, mãe, filhos num acidente de trânsito, pessoas que saem para passear e não retornam para suas casas. Eu digo sempre isso. Lei de trânsito, cumpra as regras de trânsito. Se tem o radar está lá, mas está dizendo para você não ultrapassar essa velocidade. Não é para te multar, é para que você reduza a velocidade porque aquele local é perigoso. E isso que a gente vive no dia a dia da rodovia, por isso que eu fico chateado às vezes, mas é muito radar. Cara, não é questão do radar, é cumprir velocidade. Tem radares que podem estar em locais que não deveriam estar, pode até ter. Mas tem uma placa de sinalização dizendo a velocidade que você deve andar na rodovia. Presidente Dutra, temos aquele caso da Ferrari. Você lembra do caso da Ferrari? Eu lembro bem pouco, mas da família. Eu estive naquele local, tenho
temos as fotos até hoje. Poxa, pessoas influentes da nossa cidade, uma pessoa morre naquele local e o estado que ela ficou. Eu tive caso que eu tive que entrar dentro do veículo, me abraçar o corpo do morto, para sair nós dois juntos, né? O cara puxando nós por corda, porque esse caminhão ia cair numa ribanceira. Pessoas assim que nós não sabíamos se era homem ou se era mulher que estava morto, estava atropelado, porque não tinha mais como identificar. Então, assim, são cenas... O primeiro... Você lembrou uma coisa agora que, rapidamente... Primeiro dia de trabalho na rodovia Presidente Dutra, dia 7 de julho de 1994. Eu estava saindo já de trabalho, nós viemos para conhecer a cidade e conhecer a rodovia. Onde fica o hospital, onde fica a delegacia, onde fica... Enfim, o que um policial tem que saber para trabalhar? Ele precisa saber onde é a delegacia de polícia, ele precisa saber onde estão os hospitais para socorrer as pessoas. E nós viemos fazer isso no primeiro dia. E aí soltou na via rádio que tinha um acidente na subida da Dutra, na Vigorito do lado direito, ali na subidinha ali da Avenida Guarulhos. Eu nunca tinha andado na Dutra, era o primeiro dia de serviço. Cantou para nós um acidente, chegamos no local, tinha uma carreta e uma Brasília. E essa Brasília tinha uma criança de 7 anos que caiu para fora do veículo e ficou embaixo das rodas da carreta. Primeiro dia de serviço, uma criança de 5 anos, e a gente vai ter que atender esse acidente. Né? Chego ali, retirar a criança, colocar no acostamento. Aquele dia eu falei, não é para mim. Tipo assim, no primeiro dia já acontece teste, isso. Né? Foi um teste. E aí aquele pai chorando, eu tentando trazê-lo, né? Não tinha o que fazer, era só não deixar ele pular de cima do viaduto. Que ele queria pular e a gente começou a conversar, segurar a criança morta. E aqui era o grande teste. Criança, você pode ter 50 anos de polícia, atender acidente todos os dias, mas você não suporta. Bom, tem também o outro lado, acredito que você pode ter contribuído para salvar vidas também, apreensão de drogas, enfim, sequestros, várias coisas que vocês também devem ter feito, né, nessa trajetória toda. Muitas histórias, a gente... E assim, o policial rodoviário federal, ele nunca será compreendido pela população, porque a população acha que ele está lá para fazer a multa, mas aquela viatura estacionada naquele ponto, nós que estamos lá sabemos que nós estamos reduzindo acidentes de trânsito. A gente sabe que se eu deixar a viatura naquele ponto, eu não vou ter acidente naquele dia e pessoas não morrerão. Só que quem não morre não agradece, não tem como ela saber. Partindo para outro ponto, entrando aqui na sua trajetória agora na gestão pública, mas só um adendo aqui, eu concordo muito com a sua opinião em relação a radar. Quem gosta de ser multado? Ninguém. Mas sinceramente eu não reclamo de radar nenhum, onde ele estiver. Se está lá é para controlar a velocidade, a gente que se adeque, porque esse único radar, ele multou 10 mil pessoas, mas salvou uma vida, para mim já está valendo. Mas, Inspetor Pontes, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença, está muito legal esse bate-papo. Vamos falar, como é que aí você se aposentou, chegou a hora de pendurar a farda, embora um policial, ele sempre será policial, ele simplesmente está ali na reserva, vamos dizer assim. Estamos lá na expectativa, Exatamente. Né? Mas como é que foi essa transição, quando que você se aposentou e quando que começou essa sua trajetória primeiramente como secretário adjunto de trânsito aqui na cidade? Eu, inclusive, né, aqui no bastidor a gente conversava, eu pensei que você tinha sido o secretário. Mas é que quando o secretário adjunto trabalha, a gente fica surpreso. Não todos, viu, gente? Não é? Em 2017, eu completei 30 anos de carreira. E tinha aí os burburinhos de mudança da lei de aposentadoria e tal, e eu falei assim, bom, já contribuí meus 30 anos, e eu pedi para aposentar e recebi um convite do prefeito Guti, que estava recém assumindo, né, a pasta de prefeito, e eu falei para ele, eu preciso descansar um pouquinho, né, me dá uns meses, numa conversa que a gente teve, tal, até com ele mesmo, e chegou 2018 e ele me fez o convite, já descansou, está na hora de vir, né, E aí o Ticiano era o secretário adjunto, que hoje é o nosso presidente da Câmara, um abração aí para o Ticiano. Ele estava saindo da Secretaria de Transporte, ele era o adjunto, e o prefeito me convidou para substituí-lo, né, substituir o nosso atual presidente da Câmara, né, é uma missão aí, mas fomos lá, assustado porque eu vinha de uma carreira policial, não sabia como que seria essa mudança, mas enfim, fomos lá como secretário adjunto, assumi, entendi como que era o trabalho, comecei a compreender como era trabalhar numa prefeitura, e eu vejo assim, é um local que dá para se fazer muito, desde que queira trabalhar,
Se quiser trabalhar, se fizer, tem que trabalhar. Você né? você já era secretário adjunto no projeto da Otávio Braga de Mesquita, naquele Braga, período? Ficou sim. bem melhor, viu? O pessoal Sim, reclama sim. que tem muito semáforo, mas não tem jeito, tem muito carro também, então tem que ter medidas. Só que ali morriam, o número de pessoas que morria na Otávio Braga de Mesquita ainda é a avenida que mais morre motociclista em Guarulhos. Hoje, ainda Olha aí, continua. pessoal, atenção, hein? Mas ela já diminuiu os números. Nós conseguimos fazer um trabalho, através desse trabalho que fizemos na Otávio Braga, aquele da frente do SAI, que era tudo congestionado, a gente fez a curva do looping ali. Sim. Claro que com uma equipe excelente que nós temos lá, o Júnior, diretor de trânsito, continua lá. Hoje é diretor de trânsito, trabalhava junto comigo. É uma equipe né? que eu vejo que trabalha com vontade, viu? Eu conheço vontade. o pessoal ali do trânsito também, o próprio Tiziano também, quando ele era secretário adjunto, eu visitei lá na secretaria, o que ele podia ajudar, ele ajudava. Tem equipes técnicas muito boas na Secretaria de Trânsito. O trânsito tem que ser técnico, né? Tem que ser técnico. E aí, quando nós fizemos o Otávio Braga, a gente teve uma redução, é muito importante isso, nós criamos o grupo de segurança viária no município. Uhum. E o Luigi vem melhorando cada dia mais esse grupo de segurança viária, com a participação da Laila, que é a diretora, a divisão que cuida desse local. Educadora de trânsito. Educadora de trânsito. Ela esteve na Câmara Municipal fazendo uma palestra muito legal lá também. E com esse trabalho de segurança viária, em 2019 nós reduzimos 40% o número de óbitos na cidade. Então, assim, a prova de que dá certo o que nós estávamos fazendo, com a mudança de algumas mãos de direção, Otávio Braga era tudo mão dupla, hoje uma desce e outra sobe, você não tem mais aquele problema de cruzamento de carro que você não conseguia. Você tinha duas mãos e estacionava dos dois lados. Olha, no trânsito que manda, em primeiro lugar, obviamente que a mobilidade é muito importante para o dia a dia, para a economia, para a saúde das pessoas, para todos os campos. Mas em primeiro lugar, meu amigo, é a segurança. A segurança tem que estar em primeiro lugar. Se meu trajeto vai ficar 10 minutos mais lento, mas eu vou ter mais segurança, um filho meu, um filho de alguém, que fique. Era muito atropelamento na Avenida Otávio Braga, diminuíram os atropelamentos, continuam poucos acidentes de moto, a gente ainda hoje é um problema em todas as cidades do Brasil, não é só Guarulhos, mas o importante é assim, mostrar que resolveu, que tirou, que... Poxa, e a pessoa que está viva, ela não sabe que ela ia morrer, né, cara? Ela não sabe como que ia ser esse acidente. E aí é uma questão de conscientização, a gente tem que cada vez mais falar disso com a população, explicar. Política pública tem que ser feita com evidências. Então, se fez a política pública lá na Otávio Braga, diminuiu a quantidade de acidentes, um crítico vai apontar um problema e outro faz parte do jogo, é assim, a política funciona assim, mas tá aqui as evidências, caímos de 100 para 80 mortes. Então, é assim que funciona. Né? E aí, depois, assim, teve a eleição, o prefeito Guti foi reeleito, e ficava aquela expectativa. E o Pontes, para onde vai? O Pontes, para onde vai? O Pontes se tornou secretário de Segurança. Eu vim para a Secretaria de Segurança e aí você falou um negócio legal agora aí que eu lembrei na segurança. Quando eu cheguei, eu disse ao meu grupo, né, chamei o pessoal, falei, gente, nós vamos ter que fazer um trabalho de segurança pública baseado em evidências. Esse é o nosso lema, segurança pública baseada em evidências. Não adianta eu querer fazer a questão de... eu acho que assim sempre deu certo. Ou então fazer para agradar, porque aí não vai ter crítica daqui ou de lá. Não, tem que ser baseado em evidências. E aí, com o título baseado em evidências, eu fui em Brasília com o prefeito e a gente teve a oportunidade de conversar no Ministério da Justiça, com o pessoal do Ministério, o prefeito junto, e nós conseguimos uma audiência com o pessoal do BNDES. E eles tinham uma vontade enorme lá, estavam para fazer, eles precisavam de uma cidade para fazer um empréstimo de investimento em segurança pública baseado em evidências. Olha que legal. O título do BNDES é esse, é baseado em evidência. E aí nós levamos todas... Você tem que levar um projeto, mostrar os números, o que a gente está fazendo, o que a gente está planejando. É isso aí. Política pública dá certo assim. Nós fizemos o Plano Municipal de Segurança Pública, que está inclusive disponível no site da Prefeitura, na janelinha Segurança Pública, você vai ver lá. Plano Municipal de Segurança Pública. Nós fizemos esse plano, eu tenho orgulho de falar isso, nós fizemos. Eu, junto com a minha equipe, com o chefe de gabinete, com os nossos chefes de divisão, com as meninas que trabalham com a gente, que estão lá comigo até hoje, profissionais de alto gabarito, servidores da Prefeitura de Guarulhos. Quando eu cheguei, tinha uma proposta de uma empresa, R$1 milhão para fazer o plano municipal de vocês. Eu falei assim, gente, nós não vamos pagar, nós vamos fazer. Secretário, o senhor é maluco. O orçamento já não ajuda muito, é difícil, né? E tem que fazer. E fizemos, e está lá.
E o BNDES aprovou com muita alegria, e o nosso plano do BNDES já está em andamento. A gente já vai iniciar as primeiras licitações esse mês. Ah, que legal. Fala um pouquinho para a gente também como é que está a GCM, como é que está essa questão de concurso. A gente sabe que teve um concurso público recente, os aprovados já estão em escola, quando que eles começam a ir para a rua para aumentar a segurança pública aqui da nossa cidade? Nós temos nós abrimos o concurso para 50 pessoas, 50 novos GCMs, aí passou a pandemia, o prefeito foi lá, autorizou 118. Aí a justiça determinou que nós chamássemos 108 e deixássemos 10 à disposição da justiça, que se 10 pessoas entraram com ação e poderiam reverter, aquela coisa toda, ficou reservada essas vagas. Não pudemos chamar 118 por determinação judicial, chamamos 108. Desses 108, infelizmente, 8 passaram em outros concursos fora de São Paulo e pediram baixa, passaram em guardas próximo de onde eles moravam. Porque desses 108, Guto, é uma informação importante, eu acho que 50% não é de Guarulhos, são de outras cidades. São os caras que prestam concurso. Sim. Eu quero estudar e vou passar em um concurso em algum lugar. Então nós temos hoje lá 101... Mas aí tem a reserva, você consegue chamar os... Isso, já estamos chamando. Ah, ótimo, já estamos chamando. Porque às vezes o cara passa num concurso e ele vai prestar igual você. Exatamente. Passou no concurso lá, não, peraí, vou aparecer o melhor aqui. Exatamente, e não vai parar nunca. Então dos 108 nós estamos com 101. Desses 101 a gente já conseguiu a autorização do RH, o Adam falou comigo ontem, e semana que vem já começa a chamar os substitutos deles. E uma coisa muito legal que o prefeito Guti pediu aí para que o Adam fizesse, já começou também. Hoje, cada GCM que aposentar, como nós temos o concurso em aberto, ele aposenta ou ele deixa de fazer parte da guarda por algum motivo, a gente já vai conseguir chamar uma pessoa no lugar, que são as pessoas que estão no cadastro reserva. Que legal, aquela sua ideia de sempre oxigenar. Inovar, oxigenar o tempo todo. Isso a gente está conseguindo implantar também, está sendo muito importante. Tá. E no âmbito geral aqui da segurança pública da cidade, como é que tem sido a sua relação, a relação da cidade com a Polícia Militar, com a Polícia Civil? Eu costumo dizer sempre, Guto, com essas palavras, tá? Até em reuniões na Secretaria de Segurança de São Paulo. Eu falei com o Derrite, que é o secretário de Segurança, falei, secretário, o senhor pode ter uma cidade integrada com as forças de segurança igual Guarulhos. Mais do que nós, o senhor não vai ter. Que ótimo. Porque assim, o doutor Severo, que é o delegado seccional, comandante Gentil Carvalho, que é o comandante do CPA, junto com os 3 tenentes-coronéis, que são os comandantes do 15º, que é o coronel Luquezzi, 31, que é o coronel De Paula, e o BAEP, que hoje está o Ferreira, que era o coronel Iron. Todos nós nos integramos de uma forma completa, e o mais importante, não é só em cima, ele vai se completando embaixo também. Então a nossa tropa de rua se dá muito bem com a tropa de rua da PM, da Civil, nas delegacias. Esses 3 anos que a gente está à frente do comando, a gente tem sentido isso. É uma melhoria, cada dia mais integrada. E como o prefeito fala para nós da segurança, Pontes, a gente precisa integrar para entregar. Se a gente integra, a gente entrega. Né? E a gente tem entregado muitas coisas legais, operações semanais com a PM, com a Civil, DDM com a Maria da Penha. A polícia integrada é muito bom mesmo para a sociedade. E quais são os principais desafios? Porque, óbvio, a gente percebe a guarda está bem equipada, a guarda está fazendo um bom trabalho, mas também tem os desafios que a cidade ainda não conseguiu superar. De repente, a quantidade de GCMs, o plano de carreira dos servidores da segurança pública, dos GCMs, que também é uma batalha, inclusive política. A gente percebe que tem sido feito muito, mas quais são os principais desafios que ainda não superaram? Eu vejo assim, Guto, que a GCM de Guarulhos ela fez um plano de carreira que virou lei já no governo do Guti, do prefeito Guti, em 2019. É um plano de carreira muito novo. Né? Então, assim, a gente já vê que tem os GCMs que se movimentam tal, já pensando em alguma alteração. Eu acho que o plano de carreira que foi feito em 2019 não dá para mexer em alteração. A gente tem que tentar colocar em prática tudo que foi feito nesse plano de carreira. E atualmente eles pediam um decreto, que era o decreto de avaliação dos GCMs, uma coisa que nós falamos, nós precisamos avaliar todos os nossos quadros para que a gente possa promovê-los.
Eu não posso fazer promoção, todos serão promovidos, como a gente brinca no linguajar mais, né, qualquer aí, vai de baciada. Não, o cara tem que se preparar, tem que ter um critério, se ele foi punido, se ele não foi punido, se ele está armado, se ele não está armado, porque assim, o GCM, ele é GCM, ele tem que estar disposto a trabalhar como GCM. E isso vai dar uma nota para ele, é uma nota satisfatória ou uma nota insatisfatória. Bom, o papo muito bom aqui, estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista com o inspetor Márcio Pontes, secretário de Segurança aqui da cidade de Guarulhos. Rapidamente, só um ponto também que é um debate na sociedade, a gente percebe a GCM atuando cada vez mais como uma força, em tese, policial, vamos dizer assim. Você é a favor, você é contra, porque a GCM ela surge com um perfil mais de uma guarda de interação maior com os cidadãos, com proteção dos próprios públicos, mas a gente percebe que cada vez mais surgem ocorrências onde os GCMs até muitas vezes, a maioria das vezes, de maneira que a sociedade agradece, intervém e ajudam a evitar crimes. Como é que você pensa esse equilíbrio entre o perfil mais comunitário que deve ter uma GCM, mas também desse perfil militar, vamos dizer assim? Tá. A GCM, ela começa, né, na própria Constituição como uma guarda municipal que vai cuidar dos patrimônios públicos e tal, e ela tem lá umas considerações. Aí em 2014 vem uma lei, a 13022, que é uma lei que inclusive foi assinada no governo da presidente Dilma. E essa lei, ela coloca a guarda municipal com outros afazeres, com muitas coisas que na realidade o que é? É cuidar do patrimônio público como um todo. Aí eles questionam, mas por que estava então... A rua é um patrimônio público. A rua, as avenidas da cidade são patrimônios públicos. A vida das pessoas, para nós, são patrimônios públicos. Nós temos que cuidar sim, do patrimônio maior nosso, que é a vida das pessoas. Então, se a pessoa foi assaltada, se a pessoa está sofrendo algo nesse sentido, nós temos que estar lá prontos para ajudar Então, assim, eu vejo como pensamento arcaico de algumas pessoas, principalmente, não é só Guarulhos, não, é no Brasil inteiro. O guarda civil ele tem que ficar lá na UPA, cuidando do balcão. Não é esse o serviço de um guarda civil municipal. Até porque ele ganha bem, claro, salário nunca vai ser satisfatório. Pode ganhar 50 mil por mês. No Brasil, em geral, né? Assim, você tem algumas exceções que é Brasília, que é do Distrito Federal, mas o policial, de maneira geral, ele é remunerado aquilo que ele merece. Exato. E assim, a gente tem lá um guarda municipal que ele é treinado, ele tem um curso de formação, Guto, agora nós estamos lá com o curso de formação, são 9 meses de curso de formação. Esse cara ele sai de lá mexendo com armas, ele sai de lá sabendo defesa pessoal, ele sai de lá sabendo legislação, direito civil, direito penal, direito administrativo, direito constitucional, direito sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, lei do idoso. Cara, olha a gama de conhecimento para eu colocar ele num balcão. Não é que o cara que está no balcão é menos. Porém, tem um outro treinamento. Eu posso então contratar um auxiliar qualquer, auxiliar a gente chama de acesso, e colocar para fazer esse serviço. Mas não esse guarda que foi treinado para outra finalidade. Você entendeu? Às vezes eu debato com alguns amigos sobre esse tema, tem alguns amigos que são mais conservadores e nesse quesito eu concordo com o senhor. Acho que tem que ser desse caminho mesmo. E com caminho, viu, Guto? Assim, a Polícia Militar, ela faz um excelente trabalho na nossa cidade, mas hoje nós temos uma equipe de 700 guardas que está indo para mais de 800, que sem o auxílio desses 400 guardas, vou dizer para você, a Polícia Militar sentiria isso na pele, a falta desse grupo de pessoas fazendo policiamento. Tá certo. Secretário, para encerrar aqui, algumas perguntinhas aqui, um pinga-fogo, vamos dizer assim, se eu responda com a brevidade que o senhor conseguir. Obrigado pela sua presença, um ótimo papo, é bom conhecer, além do trabalho, a figura que o senhor é. Uma música. Rapaz, eu gosto muito de músicas gospel, né? Você é evangélico, né? Mas o pessoal brinca comigo. Eu gosto da bondade de Deus, é um louvor maravilhoso, tantos outros, mas a minha família vai brincar comigo quando ouvir essa pergunta sua, tá? Porque eles falam que quando toca aquela música Boate Azul, aí eles brincam, a música do Pontes. Eu não lembro exatamente quem gravou, mas eu sei que Bruno Marrone canta. Um livro. Eu gosto muito da Bíblia. Um filme. Rapaz, eu assisto tanto filme, meu amigo. Eu gosto muito do Gladiador, por exemplo. Belo filme. Um ídolo, uma inspiração para a sua vida?
Jesus Cristo. Um fato marcante na sua trajetória? É o nascimento das filhas, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Um lugar? Rapaz, os guarulhenses vão ficar bravos comigo, mas Itararé é um lugar da paixão, né? Para encerrar, o senhor é a favor ou é contra o porte de arma? Pelo cidadão comum aí. Eu sou a favor, mas com muitos critérios. Eu não sou contra, não. Eu sou a favor com critérios. Aí critérios que realmente devem funcionar. Testes psicológicos, antecedentes criminais e essa busca eu sou a favor. Tá certo. Muito obrigado, secretário Márcio Pontes, inspetor. Obrigado também à audiência aqui em mais uma edição do Grupo Play Entrevistas.